O som da tranca de ferro ecoou pelo corredor longo e mal iluminado. Não foi um barulho comum de porta fechando. Foi um som definitivo, seco, metálico. O som de uma vida sendo trancada para o lado de fora do mundo. Dentro do quarto número 14 do Lar do Crepúsculo, o ar era gelado, mesmo sendo uma tarde de verão. As paredes, pintadas de um bege encardido que tentava disfarçar a umidade, pareciam se fechar sobre a cama estreita de solteiro. Mas a verdadeira frieza não estava nas paredes. Estava nos corações daqueles que acabavam de sair apressados pelo corredor. Roberto, Vânia e Lucas. 3 adultos bem vestidos, exalando perfumes importados que destoavam violentamente do cheiro de sopa rala e desinfetante barato que impregnava o asilo. Eles caminhavam rápido em direção à saída, sem olhar para trás. Seus sapatos de couro italiano faziam um toque-toque ritmado no piso de cerâmica gasta. Um ritmo ansioso, o ritmo de quem foge da cena de um crime. Ao chegarem ao estacionamento de Brita, o sol forte do lado de fora parecia ofender seus olhos, acostumados à penumbra da ganância. Roberto, o mais velho, com seus 50 anos e uma barriga proeminente apertada num terno sob medida, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele parou ao lado de sua SUV blindada. Afrouxou a gravata como se tivesse acabado de sair de uma reunião exaustiva e soltou o ar com força. Finalmente. Meu Deus, achei que aquela assistente social nunca ia parar de fazer perguntas. Ele tem alergia? Qual a dieta? Quem ligar em emergência? Que inferno! Vânia, a filha do meio, sacudia a barra de seu vestido de linho, fazendo uma careta de nojo, como se tivesse encostado em lixo tóxico. Ela tirou num frasco de álcool em gel da bolsa de grife e esfregou as mãos freneticamente. O cheiro, Roberto. Você sentiu o cheiro daquele lugar? É uma mistura de repolho cozido com remédio vencido. Eu acho que ficou impregnado no meu cabelo. Preciso marcar um salão urgente. Como alguém consegue respirar lá dentro? Lucas, o caçula, o mais fraco dos 3, estava encostado no capô do carro, roendo a unha do dedão. Ele olhava para a janela do 2º andar do prédio cinzento, onde sabia que o quarto 14 ficava. Havia uma sombra de culpa em seus olhos, mas era uma culpa covarde, daquelas que não geram ação. Gente, será que a gente não pegou pesado? O quarto é muito pequeno, não tem nem televisão. E o colchão? Parecia uma tábua. O pai sempre dormiu em cama king size, com lençol de algodão egípcio. Ele vai sentir dores nas costas. Roberto soltou uma gargalhada seca, sem humor. Ele caminhou até o irmão mais novo e colocou uma mão pesada sobre o ombro dele, apertando com força. Acorda, Lucas! Para de ser frouxo! Cama king size! Lençol egípcio! O pai não sabe nem que dia é hoje. Esqueceu o que a gente combinou? Ele está senil. Ele está confuso. Para ele, tanto faz estar num palácio ou num buraco, desde que deem comida na boca. Mas ele olhou para a gente, Roberto, insistiu Lucas. Na hora que a enfermeira levou ele olhou. Parecia que ele estava entendendo tudo. Vânia interrompeu, já retocando o batom no espelho do carro. Impressão sua. O médico disse que é oscilação cognitiva. Ele olha, mas não vê. E quer saber? Chega desse papo depressivo. Nós fizemos o necessário. Aquela mansão era perigosa para ele. Escadas, tapetes, ele podia cair. Exato, completou Roberto. Foi uma medida de segurança e, convenhamos, acabou. Lugar de velho é no asilo. Lá tem gente para limpar a baba, tem gente para dar banho. Nós temos nossas vidas, nossas carreiras. Não dá para virar enfermeiro agora. Agora a casa é nossa. A procuração está assinada. Roberto olhou para a mansão imaginária em sua mente, calculando os milhões. Vamos vender tudo. Amanhã mesmo ligo para o corretor. Aquele terreno vale ouro. Vânia, você pega suas joias da mamãe que ficaram no cofre. Lucas, você paga aquele seu empréstimo idiota. E eu finalmente vou respirar. Os 3 entraram em seus carros luxuosos.
Motores potentes rugiram, levantando poeira sobre a fachada triste do lar do crepúsculo. Eles aceleraram, deixando para trás o homem que lhes deu a vida, as roupas que vestiam e os carros que dirigiam. O que eles não viram, o que a arrogância os impediu de enxergar, foi o movimento na janela do quarto 14. Lá em cima, atrás das grades enferrujadas, o Sr. Antenor observava. Aos 75 anos, Antenor não era o velho decrépito que os filhos descreviam. Sim, suas mãos tremiam um pouco, herança de anos de trabalho pesado na construção civil antes de erguer seu império. Sim, ele andava devagar, mas seus olhos... seus olhos eram duas pedras de gelo afiadas. Ele viu a poeira dos carros baixando. Ele viu o alívio na postura de Roberto. Ele viu o nojo de Vânia. Antenor não chorou. Ele caminhou lentamente até a cama dura, sentou-se no colchão fino e suspirou. Mas não era um suspiro de derrota. Com dedos ágeis, que um dia assentaram tijolos e assinaram contratos milionários, ele tateou o forro, por baixo do lençol áspero que ele mesmo havia preparado antes de sair de casa. De lá, ele puxou um pequeno objeto. Um celular simples, antigo, com bateria para durar uma semana. Ele discou um número que sabia de cor. Tocou apenas uma vez. Alô, Hélio, sou eu. Eles já foram. Morderam a isca. Acharam que eu estou gagá. Pode dar início à fase 2. Deixe eles venderem a casa. Deixe eles gastarem. Eu quero ver o sorriso no rosto deles, para depois ver o terror. Antenor desligou e deitou-se, olhando para o teto manchado de infiltração. Aqueles 3 filhos ingratos achavam que tinham se livrado de um problema. Eles não faziam ideia de que tinham acabado de ativar uma bomba relógio, e o relógio já estava contando. Antes de continuarmos essa história e descobrirmos como um homem sozinho, trancado num asilo, conseguiu armar a maior vingança que essa família já viu, eu preciso te fazer um pedido. A ingratidão é uma doença silenciosa que destrói lares. Se você acredita que pai e mãe são sagrados e que a justiça divina não falha, inscreva-se agora no canal. Esse vídeo é um alerta. Não deixe de deixar o seu like para mostrar que você está do lado do Sr. Antenor. Agora, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender como Roberto, Vânia e Lucas se transformaram nesses monstros. E para isso, vamos viajar 40 anos no passado, quando o Sr. Antenor não tinha nada, apenas uma esposa amorosa e um sonho. Era o ano de 1985. O céu estava cinza e pesado sobre a periferia da cidade. E a chuva batia com força nas telhas de amianto da pequena casa de madeira onde a família Silva morava. O som das gotas caindo nos baldes espalhados pela sala era a trilha sonora das noites de insônia de Antenor e sua esposa, Maria. Naquela época, Antenor não usava ternos de linho nem sapatos italianos. Suas mãos eram grossas, calejadas, perpetuamente manchadas de cimento e cal. Ele era apenas um pedreiro, mas um pedreiro que trabalhava com a precisão de um artista. Ele saía de casa antes do sol nascer, comendo apenas um pedaço de pão amanhecido com café preto, e voltava muito depois de o sol se pôr, com o corpo moído, mas com o coração cheio de esperança. Maria, uma mulher de fibra e fé inabalável, costurava para fora. O barulho da velha máquina Singer era constante, um zumbido que embalava o sono dos 3 filhos pequenos. Roberto, com 10 anos, Vânia, com 8, e o pequeno Lucas, com apenas 3. A cena, naquela cozinha apertada, explicava muito sobre o futuro sombrio que aguardava aquela família. Era a hora do jantar. Na mesa de fórmica gasta, havia uma travessa de arroz, feijão ralo, e apenas 3 bifes pequenos de carne de segunda. Maria serviu os pratos das crianças primeiro. Ela colocou um bife inteiro para Roberto, um para Vânia e um para Lucas. Para ela e Antenor, restou apenas o caldo do feijão e 2 ovos fritos divididos ao meio. Roberto, já naquela idade, olhou para o prato com desdém. Ele empurrou a carne com o garfo. Mãe,
Essa carne tá dura de novo, reclamou o menino, sem nem olhar para o pai que tinha as mãos tremendo de cansaço. O Pedrinho da escola disse que na casa dele eles comem frango assado todo dia. Por que a gente nunca come frango assado? Antenor baixou a cabeça envergonhado. Ele sentia que estava falhando. Filho, o papai está trabalhando dobrado na obra do novo prédio, disse ele com a voz suave. Logo a gente vai ter frango, vai ter carne de primeira. Tenha paciência. Eu não quero ter paciência, eu quero ter coisas, gritou Roberto, batendo o garfo na mesa. Maria repreendeu o filho com o olhar, mas Antenor segurou a mão da esposa. O amor dele pelos filhos era tanto que o cegava. Ele preferia engolir a própria fome e o próprio orgulho a ver os filhos insatisfeitos. E foi ali, naquelas pequenas concessões, que o monstro começou a ser alimentado. Não demorou muito para que Vânia mostrasse a que veio. Alguns meses depois, ela chegou da escola chorando copiosamente. Não era dor física, era dor de vaidade. Eu não vou mais para a escola! Gritava a menina de 8 anos, jogando a mochila no chão de terra batida. Todo mundo riu do meu tênis, pai. Ele tá furado no dedão. A Patrícia tem um tênis de marca que acende luzinha. Eu sou a única que parece uma mendiga. O coração de Antenor se partiu. Ele olhou para os próprios sapatos. Sapatos que ele remendava com cola e pedaços de pneu para aguentar a caminhada até o trabalho. Ele não tinha dinheiro. O salário do mês já estava comprometido com o aluguel e os remédios de Lucas, que vivia com bronquite. Mas Antenor tinha uma única posse de valor. Um relógio de pulso, herança de seu falecido pai. Um relógio simples, mas de ouro, que ele guardava numa caixinha de veludo no fundo da gaveta, prometendo a si mesmo que nunca venderia, pois era sua única lembrança de família. Naquela noite, enquanto Vânia dormia soluçando, Antenor pegou a caixinha. Ele olhou para o relógio, alisou o vidro com o polegar grosso de cal e chorou silenciosamente. No dia seguinte, Antenor voltou para casa com uma caixa de sapatos novos, de marca, que acendiam luzinha. Vânia gritou de alegria, abraçou o pai por 2 segundos e correu para o espelho para se admirar. Ela nunca perguntou de onde veio o dinheiro. Ela nunca notou que o pulso do pai estava nu. Ela só se importava com o brilho no próprio pé. E assim, os anos passaram. A construtora de Antenor começou a crescer. De pedreiro, ele virou mestre de obras. De mestre de obras, virou empreiteiro. O dinheiro começou a entrar, não mais em moedas, mas em maços. Eles mudaram para uma casa maior, depois para um apartamento no centro e, finalmente, para a mansão. Mas a cada degrau que Antenor subia na escada do sucesso financeiro, ele descia um degrau na autoridade como pai. Para compensar sua ausência no trabalho, ele dava presentes. Roberto queria um carro aos 18 anos. Antenor dava o modelo do ano, mesmo achando um absurdo. Eu não quero que meu filho ande de ônibus como eu andei, pensava ele. Vânia queria fazer uma plástica no nariz aos 16 anos porque se achava feia? Antenor pagava o melhor cirurgião, dizendo a si mesmo, é para a autoestima da minha princesinha. Lucas, o caçula, era protegido de tudo. Se tirava nota baixa, a culpa era da escola. Se quebrava o brinquedo do vizinho, Antenor pagava um novo. Lucas cresceu sem saber a cor de um boleto bancário, sem saber o peso de uma responsabilidade. Dona Maria, sábia, tentava alertar. Antenor, você está criando parasitas, dizia ela, enquanto costurava, agora por hobby, em tecidos de seda. Eles não valorizam o suor do seu rosto. Eles acham que o dinheiro nasce na árvore do quintal. Quando você diz não, eles te olham com ódio. É fase, Maria, é fase, respondia Antenor, cansado demais para brigar. Quando eles tiverem seus próprios filhos, eles vão entender, mas eles nunca entenderam. O tempo cobrou seu preço. Dona Maria adoeceu. Foi um câncer rápido e devastador.
Nos últimos dias dela no hospital, a verdadeira natureza dos filhos se revelou sem máscaras. Enquanto Antenor passava noites em claro na poltrona do quarto de hospital, segurando a mão da esposa, os filhos apareciam apenas para visitas rápidas. Roberto ficava no corredor falando ao celular sobre negócios. Vânia reclamava que o ar-condicionado do hospital ressecava sua pele. Lucas aparecia apenas para pedir dinheiro para o lanche. No momento final, quando Dona Maria deu seu último suspiro, Antenor desabou sobre o peito dela, uivando de dor como um animal ferido. Ele esperou sentir um braço amigo sobre seus ombros. Ele esperou um abraço de Roberto, um carinho de Vânia, uma palavra de Lucas. Mas quando ele levantou a cabeça com os olhos embaçados pelas lágrimas, ele viu os três num canto do quarto. Eles não estavam chorando. Eles estavam sussurrando. Será que o testamento dela inclui a parte da casa de praia? Perguntou Roberto em voz baixa. Eu quero as joias, decretou Vânia. Papai não vai usar colares. Aquela frase foi a primeira rachadura no coração de Antenor. Ali, diante do corpo ainda quente de sua amada Maria, ele percebeu o erro fatal de sua vida. Ele havia construído prédios sólidos, fundações de concreto armado que desafiavam a gravidade, mas sua própria família tinha sido construída sobre a areia movediça da permissividade. Ele havia dado tudo o que o dinheiro podia comprar e esqueceu de ensinar o que o dinheiro não compra: gratidão. Agora, sozinho na mansão gigante, viúvo e envelhecendo, Antenor se tornou um alvo. Seus filhos não viam mais um pai. Eles viam um cofre ambulante que estava demorando demais para abrir. E foi num jantar de domingo, 3 anos após a morte de Maria, que o plano macabro começou a ser desenhado. Um plano que levaria Antenor para aquele quarto 14 do asilo. Mas mal sabiam eles que a velha raposa, ferida e solitária, estava começando a afiar suas garras. A mansão da família Silva, que um dia foi palco de festas de aniversário barulhentas e natais fartos, havia se transformado em um mausoléu de mármore e silêncio. Após a morte de Dona Maria, a casa parecia ter dobrado de tamanho. O Sr. Antenor passava os dias vagando pelos corredores, seus passos arrastados, ecoando no piso frio. Ele jantava sozinho na cabeceira da mesa de 12 lugares, servido por uma governanta que o olhava com pena. O telefone, peça central da sala de estar, permanecia mudo. Dias viravam semanas, e semanas viravam meses, sem uma única visita, sem um único "como vai, pai?". Mas se na mansão reinava o silêncio, na cidade, em um restaurante francês de iluminação baixa e vinhos caríssimos, o barulho era de conspiração. Era uma noite de terça-feira. Roberto, Vânia e Lucas estavam sentados numa mesa reservada, longe de ouvidos curiosos. Eles não estavam ali para celebrar a memória da mãe ou planejar uma visita ao pai. Eles estavam ali para dividir a carcaça antes mesmo de o animal morrer. Roberto serviu-se de mais uma taça de Cabernet Sauvignon. Suas mãos tremiam levemente, não por idade, mas por medo. A situação é crítica, sussurrou Roberto, limpando o suor da testa com um guardanapo de linho. Eu fiz alguns investimentos errados na bolsa. Apostei alto em derivativos e perdi. E tem uma gente perigosa me cobrando. Gente que não manda carta do Serasa. Gente que manda motoqueiro com barra de ferro. Eu preciso de liquidez, e rápido. Vânia revirou os olhos, girando sua taça com tédio. Ah, Roberto, sempre os seus rolos. Mas eu também tenho minhas necessidades. Aquele apartamento em Sunny Isles, em Miami, está com uma oportunidade única. A vista para o mar é divina. Eu não posso perder o sinal que já dei. E, sinceramente, estou cansada de morar de aluguel naquele duplex nos jardins. Eu mereço algo meu. Lucas, encolhido na cadeira, olhava para os irmãos com receio. Mas, e o papai? O dinheiro é dele. A casa é dele. Ele construiu tudo aquilo tijolo por tijolo. Roberto bateu o copo na mesa com um pouco mais de força do que pretendia.
O papai já viveu a vida dele, Lucas. Ele tem 75 anos. Para que ele precisa daquela mansão? Para ficar conversando com as paredes, ele mal sobe as escadas. Aquilo é um desperdício de capital imobilizado. O terreno vale no mínimo 15 milhões. Se vendermos e aplicarmos, dá para pagar minhas dívidas, comprar o apartamento da Vânia, quitar o seu financiamento e ainda sobra para colocar o velho no melhor hotel fazenda do estado. Hotel fazenda? Perguntou Vânia, arqueando uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Isso custa caro, Roberto, e ele vai dar trabalho. Se ele cair e quebrar o fêmur, quem vai cuidar? Eu não vou limpar, comadre. Minhas unhas custam uma fortuna. Roberto baixou o tom de voz, inclinando-se para o centro da mesa. O olhar dele ficou sombrio. Eu não disse hotel fazenda de verdade, Vânia. É modo de falar. Eu conheço um lugar. O Lar do Crepúsculo. É eficiente, discreto e barato. Lucas engoliu em seco. Mas isso é um asilo, Roberto, um asilo público. É uma instituição de longa permanência, corrigiu Roberto com frieza. E não é público, é particular, mas com custo-benefício. O pai não vai notar a diferença. Ele está ficando esquecido. Ontem liguei para lá e ele me chamou de Jorge. Ele nem sabe mais quem somos direito. É a hora perfeita. Vânia sorriu, um sorriso cruel que não chegava aos olhos. Então está decidido. Mas como faremos? Ele é teimoso. Ele nunca vai assinar a venda. Roberto tirou uma pasta de couro debaixo da mesa. Dentro havia uma pilha de papéis timbrados. Nós não vamos pedir para ele vender. Nós vamos pedir para ele descansar. Preparei uma procuração de plenos poderes. Vamos dizer que é para administrar as contas da casa, pagar os empregados, burocracia do banco. Vamos dizer que é para a segurança dele, para ele não se preocupar com boletos. Uma vez que ele assinar isso, nós somos os donos de tudo, inclusive do destino dele. 3 dias depois, a neblina da manhã cobria o jardim da mansão. Antenor estava na biblioteca, lendo um livro antigo com uma lupa, quando ouviu o som de 3 carros chegando ao mesmo tempo. Seu coração disparou, não de alegria, mas de um instinto primitivo de alerta. Ele conhecia seus filhos. Eles nunca vinham juntos, a não ser para pedir dinheiro ou em velórios. Se estavam os 3 ali, numa quinta-feira de manhã, a tempestade havia chegado. Ele os recebeu na sala de estar. Roberto à frente, com um sorriso largo demais, falso demais. Vânia com um buquê de flores murchas que comprou na esquina. Lucas olhando para o chão. Pai, que saudade! Exclamou Roberto, abrindo os braços, mas sem abraçar de verdade. Como o senhor está? Parece abatido. Estou velho, Roberto, não abatido, respondeu Antenor secamente. A que devo a honra da comitiva? Preocupação, pai, disse Vânia, sentando-se no braço do sofá. Nós estávamos conversando e percebemos o quanto o senhor está sobrecarregado. Gerir essa casa, os impostos, os funcionários, isso é muito estresse para o seu coração. O doutor Cardoso, aquele amigo meu cardiologista, disse que o senhor precisa de paz absoluta. Mentiu Roberto, colocando a pasta sobre a mesa de centro. Então, nós, seus filhos que te amam tanto, decidimos assumir o fardo. Roberto empurrou os papéis na direção do pai. Ao lado, uma caneta Montblanc dourada. O que é isso? Perguntou Antenor, sem tocar no papel. É apenas uma autorização, pai, disse Lucas com a voz falhando. Para a gente poder ir ao banco pelo senhor, pagar a luz, a água, demitir o jardineiro que está roubando, coisas chatas. Assim o senhor só descansa. Antenor pegou o papel. Seus olhos percorreram as linhas minúsculas. Ele não precisava de óculos para ver a palavra procuração pública de amplos poderes. Poderes para vender, alienar, hipotecar, cláusula de curatela. O mundo parou por um segundo.
O relógio de pêndulo no corredor parecia bater mais alto. Tic-tac, tic-tac. Antenor olhou para os três. Ele viu a ganância suando na testa de Roberto. Viu a impaciência nas pernas inquietas de Vânia. Viu a covardia nos ombros curvados de Lucas. Eles achavam que ele era um velho tolo. Eles achavam que podiam enganar o homem que negociou com tubarões do mercado imobiliário por 40 anos. Naquele momento, Antenor teve uma escolha. Ele podia rasgar o papel, expulsá-los aos gritos e deserdá-los. Mas se fizesse isso, eles voltariam. Eles entrariam na justiça alegando insanidade. Eles o interditariam à força e ele perderia o controle. Não. O confronto direto não funcionaria. Ele precisava ser mais esperto. Ele precisava dar corda para que eles mesmos se enforcassem. Antenor fez sua mão tremer propositalmente. Ele deixou o queixo cair um pouco, simulando a confusão mental que eles tanto queriam ver. Ah, contas? Balbuciou Antenor com a voz fraca. É para pagar o leiteiro? O leiteiro passou hoje? Eu não tenho dinheiro trocado para o leiteiro, Roberto. Roberto trocou um olhar de triunfo com Vânia. O velho estava gagá. Isso, pai. É para o leiteiro. É para tudo. Assina aqui, bem na linha. Antenor segurou a caneta. Ele sentiu o peso do metal frio. Ele sabia que, ao assinar aquele papel, estava assinando sua sentença de despejo. Ele sabia que a mansão seria vendida. Ele sabia que o asilo o esperava. Mas ele também sabia que tinha uma carta na manga. Uma carta que só o Dr. Hélio conhecia. Com o coração sangrando, mas a mente afiada como uma navalha, Antenor assinou. O garrancho saiu tremido, perfeito para um homem senil. Pronto, disse ele, soltando a caneta. Agora posso voltar a dormir? Estou tão cansado. Roberto pegou o papel como se fosse um troféu de guerra. Claro, pai, pode dormir. Durma tranquilo. Nós vamos cuidar de tudo agora. De tudo. Eles saíram da sala rindo, já sacando os celulares para ligar para os corretores. Antenor ficou sozinho novamente na sala imensa. Ele olhou para a sua mão, a mão que acabara de entregar o império de uma vida inteira. Podem levar os anéis, sussurrou ele para o silêncio. Mas não vão levar os dedos, a lição vai começar. Os dias no lar do crepúsculo não passavam. Eles se arrastavam como correntes pesadas presas aos tornozelos dos esquecidos. Se na mansão o silêncio era de solidão, ali o silêncio era de espera. Uma espera angustiante pela morte, que parecia ser a única visita garantida para aqueles 35 idosos amontoados em corredores frios. A rotina de Antenor mudou drasticamente. Não havia mais café fresco passado na hora, nem o jornal da manhã dobrado ao lado do prato de porcelana. Agora, o despertar era às 6 da manhã, com o som estridente de um sino e a voz impaciente da enfermeira-chefe, Dona Matilde, uma mulher que parecia ter perdido a capacidade de sorrir há décadas. Vamos, vamos, de pé, hora do banho!" gritava ela, batendo palmas no corredor. O banho era um suplício. A água do chuveiro coletivo nunca esquentava o suficiente. Era sempre morna, quase fria, chocando a pele fina e sensível de Antenor. Ele tremia, não só de frio, mas de humilhação. Ele, que construiu arranha-céus, que empregou milhares de homens, agora precisava se segurar numa barra de ferro enferrujada para não escorregar no limo do azulejo, enquanto um funcionário jovem e indiferente o apressava com uma mangueira como se lavasse um carro velho. "Rápido, vô! Tem fila!" Vô, era assim que o chamavam. Seu nome, Antenor Silva, uma marca de respeito na construção civil, havia desaparecido. Ali, ele era apenas o vô do 14. Um número, um fardo. O café da manhã era um pão francês murcho, com uma margarina rala que deixava um gosto de sebo no céu da boca, acompanhado de um café com leite aguado e doce demais. Antenor comia em silêncio, sentado numa mesa de plástico bamba no refeitório, cercado por olhares vagos. À sua frente, sentava-se o senhor. "Geraldo,
Um homem que passava o dia inteiro segurando uma mala vazia, perguntando a cada 5 minutos: "O ônibus para a rodoviária já passou? Minha mãe está me esperando." Antenor sentia um aperto no peito. Geraldo tinha Alzheimer. Ele vivia num loop eterno de esperança e frustração. Mas Antenor estava lúcido. Cada minuto ali era vivido em alta definição. Ele sentia o cheiro azedo de urina disfarçado com pinho-sol. Ele ouvia o choro baixo da dona Lourdes no quarto ao lado, chamando por um filho que morava na Austrália e não vinha há 5 anos. Aquela lucidez era sua maior arma, mas também sua maior tortura. As noites eram piores. O colchão era fino, deixando os estrados de madeira machucarem suas costelas. O frio da madrugada entrava pelas frestas da janela mal vedada. Deitado ali, olhando para o teto mofado, a dúvida tentava invadir sua mente estratégica. "Será que eu fui longe demais?" pensava ele. "Será que eles vão voltar? E se eu morrer aqui sozinho e eles ficarem com tudo?" Nessas horas, ele fechava os olhos e buscava a imagem de Maria. Lembrava-se do sorriso dela, da firmeza com que ela dizia que caráter não se negocia. Lembrava-se da ganância nos olhos de Roberto ao assinar a procuração. E então o aço voltava à sua espinha. Não, ele aguentaria. Ele comeria o pão murcho, tomaria o banho frio e suportaria o tratamento desumano. Cada humilhação seria somada à fatura final. 2 semanas se passaram. 14 dias sem uma ligação. 14 dias sem que nenhum dos 3 filhos aparecesse na portaria, nem que fosse para trazer um cobertor mais grosso. Foi numa tarde chuvosa de terça-feira que a rotina do asilo foi quebrada. A recepcionista, uma moça que passava o dia lixando as unhas e mascando chiclete, arregalou os olhos quando viu o carro preto, um sedã executivo impecável, estacionar na vaga de visitantes. De lá, desceu um homem alto, de cabelos brancos penteados para trás, vestindo um terno de corte clássico e carregando uma pasta de couro legítimo. Não parecia parente de ninguém dali. Parecia uma autoridade. O homem caminhou até o balcão, ignorando o cheiro do ambiente. "Boa tarde. Vim ver o senhor Antenor Silva, quarto 14. A moça piscou, confusa. "O vô do 14? Ele não recebe visitas. A família deixou ordem que ele não deve ser perturbado porque fica agitado." O homem tirou os óculos escuros. Seus olhos eram severos. "Eu não sou família, minha jovem. Eu sou advogado. E a menos que você queira que eu chame a polícia por cárcere privado e obstrução de justiça, sugiro que abra aquele portão agora." Era o Dr. Hélio, o único amigo leal que restava a Antenor. 5 minutos depois, Hélio entrava no quarto 14. Ele parou na porta, chocado com o que via. O quarto era minúsculo, úmido. Antenor estava sentado na beirada da cama, vestindo um moletom cinza surrado que o asilo fornecia. Hélio sentiu as lágrimas subirem. "Ah, meu Deus, Antenor!" sussurrou o advogado, fechando a porta atrás de si. "O que fizeram com você? Isso aqui é um chiqueiro. Vamos embora. Eu trouxe o carro. Vou te levar para minha casa agora." Antenor levantou a cabeça. E naquele momento, a postura de velho frágil desapareceu. Ele endireitou as costas. O brilho de comando voltou aos olhos. "Sente-se, Hélio. Não temos muito tempo. As enfermeiras são fofoqueiras." "Sentar? Eu não vou sentar." Hélio estava revoltado, andando de um lado para o outro no espaço exíguo. "Você não pode ficar aqui. Roberto me ligou ontem, aquele canalha. Perguntou se eu tinha a cópia da escritura da mansão. Eles vão vender, Antenor. Já tem um comprador. Um grupo hoteleiro. Vão derrubar tudo. Vão destruir o Jardim da Maria." Antenor sorriu, um sorriso frio e calculado. "Deixe que vendam, Hélio." "Você ficou louco?" Hélio parou, segurando a pasta com força. "É o seu patrimônio. É a sua vida. Se eles venderem, o dinheiro cai na conta deles. Eles vão torrar tudo em carros, viagens, dívidas de jogo. Você vai ficar sem nada." "Hélio, meu velho amigo,
Antenor apontou para a cadeira de plástico. Sente-se e me escute. A venda é a armadilha. Hélio sentou-se, ainda respirando ofegante. Antenor inclinou-se para a frente, baixando o tom de voz. Eles acham que eu estou senil, acham que assinei aquela procuração sem ler. Mas você sabe que eu decorei o Código Civil antes de construir meu primeiro prédio. A procuração que eles têm dá poderes para vender, sim. Mas a escritura original da casa, a escritura de 1990, que está no cofre do seu escritório, o que ela diz na cláusula 9? Hélio franziu a testa, tentando acessar sua memória jurídica. A cláusula 9 é a doação com reserva de usufruto e reversão. Você passou a casa para o nome deles quando a Maria morreu, para evitar inventário futuro, mas manteve o usufruto vitalício. Exato, disse Antenor. E a reversão? A reversão por ingratidão, completou Hélio, começando a entender. O artigo 557 do Código Civil. Se os donatários atentarem contra a vida, a integridade ou deixarem de prover alimentos e cuidados indispensáveis ao doador. O bingo, disse Antenor. Mas para provar a ingratidão, Hélio, não basta eu dizer que eles são ruins. Eu preciso de provas. Provas irrefutáveis. Antenor levantou-se e caminhou até a janela gradeada. Se eu estivesse na mansão, comendo do bom e do melhor, eles poderiam alegar que cuidavam de mim. Mas aqui, ele abriu os braços mostrando o quarto miserável. Aqui é a prova do crime. Eles me jogaram aqui para morrer. Eles pararam de pagar meu plano de saúde, Hélio? Pararam semana passada, confirmou Hélio com tristeza. Recebi a notificação. Ótimo, abandono material. E as visitas? O livro de registros da portaria? Vazio. Ninguém veio. Abandono afetivo. Antenor virou-se para o amigo. O plano é o seguinte. Eles vão vender a casa. Deixe a venda acontecer. Deixe o dinheiro entrar na conta deles. Deixe eles sentirem o gosto da riqueza. Deixe eles pagarem as dívidas, comprarem os apartamentos em Miami, trocarem de carro. Eu quero que eles gastem. Mas e depois? Perguntou Hélio. O prazo legal. A lei diz que eu tenho até 1 ano para revogar a doação por ingratidão, a contar do fato. Mas eu não vou esperar 1 ano. Eu vou esperar 90 dias, 3 meses. É o tempo que o Roberto precisa para liquidar as dívidas dele e se sentir seguro. É o tempo para a Vânia fechar o negócio em Miami. 90 dias neste lugar, Antenor. Hélio olhou ao redor com nojo. Você não vai aguentar. Você vai pegar uma pneumonia. A comida é péssima. Eu aguentei fome quando era criança, Hélio. Eu aguentei cimento nas costas. Eu aguento 90 dias de sopa rala para ensinar uma lição a esses moleques. Os olhos de Antenor marejaram por um segundo. Não é pelo dinheiro, Hélio. É pela Maria. Eles estão cuspindo na memória dela. Eles se tornaram monstros. E um monstro só para quando encontra uma parede maior que ele. Eu serei essa parede. Hélio ficou em silêncio por um longo minuto. Ele admirava aquele homem. Viu Antenor construir um império do nada e agora via ele orquestrar sua obra-prima final. O advogado abriu a pasta e tirou um maço de notas e um pequeno gravador digital. Pegue isso, esconda bem. Use o dinheiro para subornar algum funcionário se precisar de comida extra e use o gravador. Grave tudo. As conversas das enfermeiras dizendo que a família não liga, o médico negligente, tudo. Vamos montar um dossiê que nenhum juiz terá coragem de ignorar. Antenor pegou os itens e os escondeu rapidamente sob o colchão, junto com o celular velho. Obrigado, meu amigo. Agora vá, antes que desconfiem. E Hélio, quando o Roberto te ligar pedindo a escritura, eu entrego, disse Hélio, levantando-se e arrumando o terno. Vou entregar com um sorriso no rosto. Vou dizer que você está muito bem, feliz e plantando hortas. Perfeito. Hélio caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Ele olhou para Antenor uma última vez. Você sabe que quando acionarmos a cláusula, depois da venda feita a terceiros de boa-fé, a casa não volta, certo? A venda para o hotel será válida.
Eu sei, respondeu Antenor. A casa se vai, mas a lei obriga os filhos a devolverem o valor integral equivalente ao bem, corrigido. Eles terão que me pagar, e como eles já terão gasto o dinheiro, eles ficarão insolventes, vão perder tudo o que tem no nome deles para te pagar, vão à falência. É o preço da lição, sentenciou Antenor. Hélio saiu. A porta se fechou novamente com aquele som metálico e seco. Antenor ficou sozinho no quarto 14. Mas agora o frio não o incomodava mais. Ele tinha um calendário mental. Faltavam 76 dias. Enquanto Antenor contava os dias no calendário riscado na parede atrás do armário, do lado de fora, a festa estava apenas começando. A venda da mansão foi mais rápida do que Roberto imaginava. A ganância tem pressa e o diabo facilita o caminho para quem quer se perder. O barulho era ensurdecedor. Não o barulho do silêncio do asilo, mas o rugido mecânico e violento de um trator esteira amarelo rasgando a terra. Era uma manhã de sol, 30 dias após a assinatura da procuração. No terreno onde antes ficava a imponente mansão da família Silva, uma nuvem de poeira vermelha subia aos céus. A casa não existia mais. O grupo hoteleiro que comprou a propriedade não tinha interesse na arquitetura clássica nem nas memórias de Antenor. Eles queriam o terreno limpo. O jardim de rosas de Dona Maria, cultivado com tanto amor por 40 anos, foi arrancado pela raiz em segundos. A varanda onde Antenor tomava seu café foi reduzida a entulho. As paredes que ouviram os primeiros passos de Roberto, Vânia e Lucas desmoronaram sob o peso do progresso financeiro. Mas longe dali, numa cobertura de vidro e aço no bairro mais caro da cidade, o som era outro. Era o som tilintante de taças de cristal brindando e o som discreto, mas poderoso, de notificações bancárias chegando nos celulares de última geração. Roberto levantou sua taça de champanhe francês, cujo valor de uma única garrafa pagaria a alimentação do lar do crepúsculo por um mês inteiro. Aos negócios, bradou ele, com o rosto corado de álcool e euforia. E ao timing perfeito. Vânia, deslumbrante em um vestido novo de seda pura, riu alto, jogando a cabeça para trás. O dinheiro caiu na conta às 10 da manhã, e às 11 eu já tinha transferido o sinal para Miami. O corretor disse que a vista do meu novo apartamento é de tirar o fôlego. Finalmente, gente, finalmente eu tenho o que mereço. Chega de viver de aparências. Agora eu sou rica de verdade. Lucas, que estava num canto do sofá, acariciando a chave de um carro esportivo conversível, sorriu timidamente. Eu paguei o banco, Roberto. Paguei tudo, e ainda sobrou tanto dinheiro que eu nem sei por onde começar a gastar. Acho que vou viajar. Europa? Ásia? Vá para onde quiser, meu irmão, disse Roberto, sentando-se na poltrona de couro e esticando as pernas. Nós estamos livres. A venda foi fechada em 18 milhões. 18 milhões. O velho estava sentado em cima de uma mina de ouro e vivia como um monge. Nós fizemos um favor a ele. Nesse momento, o celular de Roberto vibrou sobre a mesa de centro de vidro. A tela acendeu. O nome no visor dizia Lar do Crepúsculo, Administração. O sorriso na sala murchou por um segundo. O telefone vibrou 1, 2, 3 vezes. O zumbido parecia uma mosca incômoda num banquete real. Vânia olhou para o aparelho com desdém. Você não vai atender? Roberto pegou o celular, olhou para o número e pressionou o botão vermelho de recusar chamada. Devem estar ligando para pedir fraldas ou dizer que ele está reclamando da comida. Não vou estragar meu champanhe com lamúrias de enfermeira. Mas e se for grave? Perguntou Lucas, a velha culpa tentando emergir. Se fosse grave, teriam ligado para a emergência, não para mim, cortou Roberto. Além do homem, paguei 3 meses adiantado, eles que se virem. O acordo era esse, nós pagamos, eles cuidam e ninguém enche o saco de ninguém. Ele virou o celular com a tela para baixo. O assunto estava encerrado. Os meses seguintes foram um delírio de consumo.
Era como se o dinheiro queimasse nas mãos deles. Roberto, sentindo-se o rei do mundo, não só pagou os agiotas, como dobrou suas apostas na bolsa de valores, certo de que agora tinha capital infinito para recuperar o prejuízo anterior. Ele comprou um camarote num estádio de futebol. Trocou de esposa por uma modelo 20 anos mais jovem e começou a andar com uma entourage de amigos que só apareciam quando a conta chegava. Vânia viajou para Miami para decorar seu novo apartamento. Comprou móveis de designers italianos, cortinas de linho egípcio e obras de arte moderna que ela não entendia, mas que custavam uma fortuna. Ela postava fotos diárias nas redes sociais. Nova fase, gratidão, conquista, nenhuma menção ao pai. Para a sociedade, o Sr. Antenor estava descansando numa clínica spa no interior. Lucas comprou o carro esportivo e bateu na primeira semana. Comprou outro. Começou a frequentar cassinos clandestinos, tentando imitar a postura de homem de negócios do irmão mais velho, mas perdendo dinheiro com a ingenuidade de uma criança. Eles estavam embriagados de poder. A sensação de impunidade era a droga mais forte que consumiam. Eles realmente acreditavam que tinham vencido. O pai era passado. A casa velha era passado. O futuro era brilhante e dourado. Mas o tempo, implacável e justo, continuava correndo. O calendário na parede do quarto 14, riscado a lápis por Antenor, chegou ao dia 91. 91 dias. 3 meses e um dia sem uma única visita. O livro de registros da portaria do asilo estava imaculado, assinado apenas pelo Dr. Hélio e por fornecedores de pão. Naquela manhã de segunda-feira, a ressaca moral estava prestes a chegar. Roberto estava em seu escritório no centro da cidade, gritando com uma secretária, quando a porta se abriu sem bater. Ele ia xingar o intruso, mas as palavras morreram na garganta. Não era um cliente, não era um funcionário, era um oficial de justiça, um homem baixo e calvo, com uma prancheta na mão e uma expressão de quem já viu de tudo. "Senhor Roberto Silva?" perguntou o oficial. "Sou eu." "O que é isso? Multa de trânsito?" "Intimação", disse o oficial, entregando um envelope pardo grosso. "Comparecimento obrigatório amanhã, às 14 horas, no quarto tabelionato de notas e protestos. A presença dos seus irmãos, Vânia e Lucas, também é requerida. Já entreguei as vias deles." Roberto pegou o envelope confuso. "Tabelionato? Para quê? A venda da casa já foi registrada. A escritura está pronta." "Não se trata da venda, senhor", respondeu o oficial, já dando as costas. "Trata-se da anulação." Roberto riu, uma risada nervosa. "Anulação? O comprador já derrubou a casa. Não tem como anular. Esse oficial deve estar bêbado." Ele ligou imediatamente para Vânia e Lucas. "Vocês receberam?" gritou ele ao telefone. "É algum erro burocrático. O cartório deve ter perdido alguma certidão. Vamos lá amanhã e resolver isso em 5 minutos. Levem os documentos." "E Vânia, pare de histeria. Ninguém vai tomar seu apartamento em Miami." No dia seguinte, o céu estava fechado. Uma tempestade de verão ameaçava desabar sobre a cidade. Os 3 irmãos chegaram ao cartório. Dessa vez, não havia sorrisos, apenas irritação. Vânia reclamava que o horário atrapalhava seu pilates. Lucas estava suando frio, pois tinha perdido uma quantia alta no jogo na noite anterior e esperava pedir mais dinheiro a Roberto. Eles entraram na sala de reuniões do tabelião. Era uma sala solene, com estantes cheias de livros de capa dura e uma mesa de madeira maciça que parecia um tribunal. Sentado à cabeceira não estava apenas o tabelião, estava o Dr. Hélio. Roberto parou na porta, estreitando os olhos. "Hélio, o que você está fazendo aqui? O pai morreu?" Hélio não se levantou. Ele ajeitou os óculos sobre o nariz e olhou para Roberto com uma frieza que fez a espinha do empresário gelar. "Sentem-se, por favor", disse Hélio, indicando as cadeiras vazias. "O Sr. Antenor está vivo.
surpreendentemente vivo, considerando as condições em que vocês o deixaram. Não comece com lição de moral, Hélio, disparou Vânia, jogando a bolsa na mesa. Nós pagamos aquele lugar. Se ele está mal, a culpa é da incompetência deles. Nós viemos aqui resolver a burocracia do cartório. O que houve? Alguma assinatura faltando na transferência do terreno. O tabelião, um senhor de idade respeitável, pigarreou. Ele abriu uma pasta volumosa sobre a mesa. Senhores, não estamos aqui para retificar a venda. A venda para o grupo hoteleiro é válida e perfeita. O terceiro adquirente agiu de boa fé e o imóvel não pode ser recuperado. Ótimo, interrompeu Roberto. Então qual é o problema? O problema, continuou o tabelião, tirando um documento antigo, amarelado pelo tempo, é a origem da propriedade. O Dr. Hélio apresentou hoje pela manhã um pedido de execução da cláusula 9 da escritura pública de doação com reserva de usufruto, lavrada em 1990. Roberto franziu a testa. Que cláusula? Do que você está falando? Hélio inclinou-se para a frente. Vocês nunca leram a escritura original, não é? Vocês só queriam a procuração para vender. Pois bem, a cláusula 9, ou cláusula de ingratidão, estipula que a doação do imóvel feita pelo pai aos filhos pode ser revogada a qualquer tempo se ficar comprovado abandono material ou afetivo grave. Vânia riu, nervosa. Abandono! Nós não abandonamos. Nós colocamos ele numa clínica. Nós pagamos. Vocês pagaram 3 meses, disse Hélio, tirando um relatório bancário da pasta. E depois pararam. Mas isso é o de menos. O abandono afetivo é o que conta. Hélio colocou sobre a mesa o livro de visitas do asilo. Abriu na página dos últimos 90 dias. Estava em branco. 91 dias, disse Hélio. Nenhuma visita, nenhuma ligação atendida. O senhor Antenor teve uma gripe forte na 2ª semana. Ninguém foi vê-lo. Ele pediu uma manta extra no 1º mês. Ninguém levou. Nós estávamos ocupados, gritou Lucas. Isso não é crime. Na esfera civil, para fins de doação é motivo de revogação, disse o tabelião firme. A lei é clara. Roberto bateu na mesa, levantando-se, o rosto vermelho de raiva. E daí? Revogar o quê? A casa já foi vendida. O prédio já foi demolido. Vocês vão pegar o quê? Terra! O dinheiro já era, Hélio. Já gastamos, já investimos. Vocês chegaram tarde. O velho não tem nada. Foi nesse momento que a porta do fundo da sala se abriu. O barulho não foi de um trator. Foi o som de uma bengala batendo no chão de madeira. Toque, toque, toque. Os 3 irmãos viraram-se lentamente. Antenor estava lá. Ele não vestia o moletom cinza do asilo. Ele vestia seu melhor terno azul marinho, um pouco largo agora, pois havia perdido peso, mas impecavelmente passado. A barba estava feita, o cabelo cortado. Ele não parecia um velho senil. Ele parecia um imperador voltando do exílio para decapitar os traidores. Antenor caminhou até a mesa. Ele não olhou para os filhos. Ele olhou para o tabelião. Doutor, por favor, leia o parágrafo único da cláusula 9, disse Antenor, com a voz firme e límpida. O tabelião ajustou os óculos e leu em voz alta. Caso o imóvel objeto desta doação já tenha sido alienado a terceiros no momento da revogação, os donatários ingratos ficam obrigados a restituir ao doador o valor integral de mercado do bem, acrescido de multa punitiva de 50%, correção monetária e juros legais, respondendo com todo o seu patrimônio pessoal presente e futuro, até a satisfação da dívida. O silêncio na sala foi absoluto. Podia-se ouvir o zumbido do ar-condicionado. Roberto caiu na cadeira como se suas pernas tivessem sido cortadas. Patrimônio pessoal, sussurrou Vânia levando a mão ao pescoço. Meu apartamento em Miami? Tudo, disse Hélio. O apartamento, os carros, as contas bancárias, as ações. Já entramos com o pedido cautelar de bloqueio hoje cedo. O juiz deferiu a liminar há 10 minutos. Hélio mostrou a tela do celular.
Seus cartões de crédito já não passam, Roberto. Suas contas estão congeladas. O carro esportivo do Lucas, o oficial de justiça está rebocando agora mesmo na frente do cartório. Não! Gritou Lucas correndo para a janela. Antenor virou-se lentamente para os 3 filhos. Seus olhos não tinham ódio, tinham uma decepção infinita, profunda como o oceano. Vocês venderam minha casa por 18 milhões, disse Antenor. Com a multa e juros, vocês me devem 27 milhões. Vocês têm 27 milhões? Roberto estava pálido, suando frio. Pai, espera. Vamos conversar. A gente pode explicar. Foi um mal-entendido. Nós íamos te buscar hoje. Era surpresa. Mentira, disse Antenor sem levantar a voz. Eu esperei 91 dias. Eu risquei cada dia na parede daquele quarto. Eu dei a vocês todas as chances. Se um de vocês tivesse ido lá um único dia para me dar um abraço, eu teria rasgado essa cláusula. Mas vocês preferiram o champanhe. Vânia começou a chorar. Um choro feio, borrando a maquiagem. Eu não tenho para onde ir, pai. Vão tomar meu apartamento? Eu vou morar onde? Antenor ajeitou o paletó. Eu ouvi dizer que o lar do crepúsculo tem vagas. O quarto 14 está livre. A sopa é rala, o banho é frio, mas pelo menos é barato. Ele se virou para o Hélio. Execute tudo, doutor, até o último centavo. Antenor começou a caminhar em direção à saída. Roberto, desesperado, tentou segurar o braço do pai. Pai, você não pode fazer isso. Nós somos seus filhos, sangue do seu sangue. Antenor parou. Ele olhou para a mão de Roberto em seu braço. Com um movimento brusco, ele se soltou. Sangue? Perguntou Antenor. Não, Roberto. Vocês sugaram todo o meu sangue há muito tempo. O que sobrou aqui foi apenas um homem que aprendeu, tarde demais, que lugar de monstro não é dentro de casa. Antenor saiu pela porta, deixando para trás 3 órfãos de pais vivos, falidos e destruídos pela própria ganância. Mas a história não termina aqui. O tombo foi grande, mas a lição final ainda estava por vir, porque Antenor não queria apenas o dinheiro de volta. Ele tinha um plano para aquele dinheiro. Um plano que faria o nome da família Silva ser lembrado não pela vergonha, mas pela redenção. A saída do cartório foi o início do calvário para Roberto, Vânia e Lucas. Se o inferno tem subsolos, eles desceram todos os andares naquela tarde cinzenta. Ao chegarem à calçada, ainda atordoados pela sentença do pai, depararam-se com uma cena que atraía olhares curiosos de quem passava. Um guincho da polícia judicial estava acoplado ao para-choque do carro esportivo de Lucas. Outro caminhão manobrava para levar a SUV blindada de Roberto. Ei, o que é isso? Larguem meu carro! Gritou Lucas, correndo em direção ao agente, mas parando bruscamente quando viu a mão do policial repousar no coldre. Ordem judicial, senhor. Apreensão de bens para garantia de execução de dívida. As chaves, por favor. Roberto entregou as chaves de sua SUV como quem entrega a própria alma. Ele viu o carro ser içado, levando consigo o último vestígio de sua autoridade. Vânia tentou chamar um aplicativo de transporte de luxo, mas a mensagem na tela do celular foi impiedosa. Pagamento recusado. Contate a operadora do cartão. Ali, na calçada fria do centro da cidade, sob uma garoa fina que começava a cair, os 3 irmãos perceberam a realidade nua e crua. Não tinham carro, não tinham dinheiro, não tinham crédito. Como vamos para casa? Perguntou Vânia, tremendo de frio em seu vestido de seda, agora encharcado. Roberto olhou para o ponto de ônibus lotado do outro lado da rua. Do jeito que a gente merece, Vânia. Do jeito que a gente merece. A viagem de ônibus foi um choque térmico. Apertados entre trabalhadores cansados que voltavam para casa com dignidade, os 3 herdeiros falidos pareciam alienígenas. O cheiro de suor, o balanço do veículo, os olhares de julgamento. Pela primeira vez em décadas, eles eram apenas mais 3 rostos na multidão,
sem sobrenome, sem privilégios. Os meses seguintes foram a verdadeira escola que o Sr. Antenor nunca teve coragem de matriculá-los quando crianças. A escola da necessidade. Com as contas bloqueadas e os imóveis lacrados para leilão, eles tiveram que buscar abrigo na periferia, num pequeno apartamento de 2 quartos, alugado com a ajuda de um antigo conhecido que teve pena. Roberto, o grande executivo, enviou currículos. Ninguém queria contratar um homem de 50 anos com fama de falido e golpista. A arrogância teve que ser engolida a seco. Ele conseguiu um emprego como auxiliar administrativo em um depósito de materiais de construção. O homem que antes assinava cheques de milhões, agora conferia notas fiscais de sacos de cimento, sujo de poeira, ouvindo gritos de um chefe 20 anos mais novo que ele. Vânia aprendeu que unhas de gel não combinam com faxina. Sem dinheiro para salão, empregada ou jantares caros, ela teve que vender suas bolsas de grife em brechós para pagar a conta de luz. Ela conseguiu trabalho como recepcionista em uma clínica dentária popular. Passava o dia ouvindo reclamações, servindo café e, ironicamente, cuidando de idosos que esperavam por dentaduras. Cada vez que ela servia um copo d'água para uma senhora de idade, ela lembrava do pai. A humilhação virou humildade, lentamente, dolorosamente. Lucas foi o que mais sofreu no início. Sem o jogo e sem a proteção dos irmãos, ele teve uma crise de abstinência da vida fácil. Mas a fome é uma professora severa. Ele acabou indo trabalhar na feira, descarregando caminhões de madrugada. Suas mãos, antes macias, criaram calos. Suas costas doíam. Mas, pela primeira vez na vida, ele dormia um sono pesado e sem culpa. Ele estava ganhando o próprio pão. Enquanto isso, o que aconteceu com o dinheiro recuperado? O que o Sr. Antenor fez com os 27 milhões que a justiça arrancou dos filhos? Ele não comprou outra mansão. Ele não viajou para a Europa. Antenor voltou ao terreno onde sua antiga casa fora demolida. O hotel que havia comprado a área faliu antes de começar a obra devido a escândalos financeiros e colocou o terreno à venda novamente. Antenor o comprou de volta, mas ele não reconstruiu a casa para si. 1 ano depois, quem passasse por aquela rua veria um novo prédio, bonito, arejado, com jardins imensos cheios de flores. Na fachada, uma placa de bronze brilhava ao sol. Fundação Dona Maria, lar de dignidade e amor. Antenor usou cada centavo para construir o melhor lar de idosos do estado. Não era um depósito de gente, era um lugar de vida. Havia sala de música, piscina aquecida para hidroginástica, cinema e um refeitório onde a comida era feita por chefes com ingredientes frescos. Antenor morava lá. Ele ocupava um quarto simples, igual ao de todos os outros residentes. Ele passava os dias jogando xadrez, cuidando do jardim e garantindo que nenhum idoso ali jamais sentisse o frio da solidão que ele sentiu no quarto 14. Certa tarde de domingo, 3 figuras caminhavam pela calçada em frente à fundação. Eram Roberto, Vânia e Lucas. Eles não estavam lá para pedir dinheiro. Eles vestiam roupas simples. Roberto tinha os cabelos grisalhos assumidos. Vânia estava sem maquiagem. Lucas parecia mais forte. Eles pararam no portão de ferro. Através das grades, viram o pai. Antenor estava sentado num banco de madeira, rindo enquanto um cachorrinho pulava em seu colo. Ele parecia 10 anos mais jovem. Ele parecia em paz. Roberto segurou as grades. Ele queria chamar, queria gritar pai, queria pedir perdão, mas a voz não saiu. A vergonha ainda era grande demais. Antenor levantou os olhos. Ele viu os 3 filhos parados ali. O sorriso dele diminuiu, mas não desapareceu. Ele fez um leve aceno com a cabeça. Não era um convite para entrar, ainda não. Era um reconhecimento, um sinal de que ele via a mudança. Vamos, disse Roberto aos irmãos com a voz embargada. A gente tem que trabalhar amanhã cedo. Quem sabe um dia
Quem sabe um dia a gente mereça entrar ali. Eles se viraram e foram embora, caminhando para o ponto de ônibus. Eles não tinham herança, não tinham mansão, não tinham milhões, mas pela primeira vez eles tinham algo que o dinheiro do pai nunca conseguiu comprar. Eles tinham caráter. E assim termina a história do Sr. Antenor. Uma história que nos ensina que o amor de pai e mãe é infinito, mas a paciência tem limite, e que a justiça, quando tarda, vem a cavalo, cobrando juros e correção monetária da alma. Antenor provou que a verdadeira herança não é o que deixamos no bolso dos nossos filhos, mas o que deixamos dentro do coração deles. Às vezes, o maior ato de amor é dizer não. É deixar a vida ensinar o que a proteção excessiva impediu de aprender. Hoje, o Senhor. Antenor descansa em paz, mas sua obra continua. O lar Dona Maria segue acolhendo aqueles que o mundo esqueceu, provando que enquanto houver humanidade, nunca será tarde para recomeçar. E agora, eu quero saber a sua opinião. Essa história tocou fundo no meu coração e eu preciso ouvir você. Se você fosse o Senhor. Antenor, no final, quando viu os filhos pobres e trabalhadores no portão, você teria chamado eles para entrar e dado parte do dinheiro, ou teria feito exatamente como ele, deixando que eles continuassem a aprender com o trabalho duro? Essa é uma pergunta difícil. Responda nos comentários. Eu perdoaria e ajudaria, ou eu deixaria eles aprenderem a lição até o fim. Quero ler cada resposta. E também me conte, de qual lugar do Brasil ou do mundo você acompanhou essa história emocionante. Deixe o nome da sua cidade aqui embaixo para eu te mandar um abraço no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, nós trazemos verdades que o mundo tenta esconder. Clique no sininho, compartilhe esse vídeo no grupo da família. Quem sabe alguém precisa ouvir essa lição hoje. Fiquem com Deus, valorizem quem cuidou de vocês e até a próxima história.